Declara-se aberta esta sessão do Parlamento da Região, o programa em que juntamos os deputados dos 5 distritos a norte do Douro mais o distrito de Aveiro. E por estes distritos, são 6, são 88 os deputados eleitos. Esta noite tem como convidados em estúdio 3 deputados de 3 partidos. Do PSD, Luís Ramos, eleito pelo distrito de Vila Real, Jorge Fão, do Partido Socialista, eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, e Altino Bessa, deputado do CDS, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. Esta noite não temos representante mais à esquerda. O Bloco de Esquerda, por haver reuniões da Direção Nacional, e o PCP, porque estão a realizar-se jornadas parlamentares do Partido Comunista Português em Aveiro. Boa noite, meus senhores, obrigado por terem vindo. Para esta noite desafiei os convidados para falarmos, obviamente, da situação da Grécia. Algo está a mudar na Europa e desafiei os convidados para debater este tema. A Grécia está nas mãos da Europa ou a Europa está nas mãos da Grécia? E, claro, o que ganha Portugal em distanciar-se da Grécia. Mas comecemos por aqui. Sr. Deputado Luís Ramos, a Grécia está nas mãos da Europa ou a Europa que está nas mãos da Grécia? Boa noite, Fernando. Boa noite aos senhores telespectadores. Eu julgo que Portugal e a Grécia estão juntos na Europa, no projeto europeu e no euro, na moeda única. E julgo que esse projeto e essa moeda, pelo menos da parte que toca a Portugal, são projetos para cumprir e para manter e, portanto, julgo que há uma relação direta entre Portugal, a Grécia e os restantes membros, quer da União Europeia, quer da moeda única, que faz com que haja, naturalmente, interação e relação entre todos os parceiros. E, desse ponto de vista, julgo que a Europa é a casa-mãe que federa os interesses e as vontades destes países. Surpreendeu-se, deputado Jorge Fão, a evolução dos discursos Isto tem sido tudo muito rápido, não é? Desde as eleições isto tem sido... houve um discurso logo muito violento do novo Primeiro-Ministro, Alex Tsipras, e depois... com recuos de parte a parte e neste momento está-se a ver quem dá o passo seguinte. Sim, muito boa noite. Boa noite ao auditório de Porto Canal. Efetivamente, o processo tem tido desenvolvimentos muito rápidos e tem tido, sobretudo, também alguma evolução, no nosso entendimento, felizmente positiva desta situação da Grécia. Não só positiva na forma como o novo governo grego e o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças se têm posicionado relativamente aos parceiros europeus, como a própria Europa também vai dando, e as instâncias europeias, sinais de abertura em relação à ponderação da solução para o problema da Grécia. Ou seja, realmente neste curto espaço de tempo, não só foi célere a constituição do governo, aliás, elogiada e referenciada positivamente por muitos comentadores, como, sobretudo, a proatividade dos responsáveis, quer o Ministro das Finanças, quer o Primeiro-Ministro, relativamente à sua aproximação à Europa, tem sido realmente matéria que tem demonstrado a evolução e a mudança significativa que este processo tem tido. Eu julgo que nenhum de nós nesta mesa tem condições, por muito que a gente leia, para discutir ao pormenor a situação na Grécia. A gente conhece o que vem na imprensa. Os contornos gerais, e portanto estamos a falar exatamente da evolução e das mudanças. Mas eu queria falar mais do contexto europeu. Mas deixe-me só referenciar aspectos positivos tão rápidos quanto isso. A deslocação do Sr. Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, à Grécia, numa demonstração clara da disponibilidade da abertura da Grécia para encarar o problema grego com serenidade, com racionalidade, naturalmente, com rigor, com exigência, mas com a noção de que, efetivamente, é um problema complexo, que terá reflexos em toda a estabilidade do panorama europeu e, portanto, necessita de um tratamento especial. E esta deslocação do Presidente do Parlamento Europeu a Atenas é exatamente uma demonstração clara disso. Por outro lado, a evolução também do discurso rápido dos responsáveis do Syriza, neste caso do Primeiro-Ministro Alex Tsipras, sobre esta matéria. Ou seja, os gregos assumem a sua disponibilidade para honrar os seus compromissos, naturalmente exigem condições para poderem honrar os seus compromissos, e, por outro lado, reafirmam a sua vontade de se
se manter no projeto europeu e no euro. São evoluções também que demonstram a velocidade com que todas estas situações estão a ocorrer. E, por outro lado, parece-me, estes contactos que estão a fazer neste périplo que os dois protagonistas que há pouco referimos estão a fazer na Europa, o Ministro das quer reunir com França, com o Ministro das Finanças do Reino Unido, prevendo-se uma deslocação à Alemanha brevemente, reunindo em Itália, ou seja, é uma manifestação clara de... Essa deslocação à Alemanha será com o Ministro das Finanças. Com o Ministro das Finanças, ainda não com a senhora Merkel. Parece que houve uma carta muito simpática do Ministro das Finanças alemão, pelo menos foi referido pelo Ministro das Finanças grego, o novo Ministro das Finanças grego, uma carta muito simpática, dirigida, mas a imprensa alemã dá conta de que a senhora Merkel dará... Sim, não estará ainda disponível para sós, para já. Evitará todo o custo... Ou seja, há aqui um conjunto de sinais, acho eu, que nos devem colocar em relação ao problema da Grécia numa expectativa positiva, ponderada, mas otimista de que efetivamente haverá o bom senso e a racionalidade para encontrar solução para o problema da Grécia, porque o problema da Grécia não é um problema da Grécia só, é um problema da Europa e é também um problema de Portugal. Essa é que é a questão. E, portanto, acho que... Deixa-me só outra aqui também aproveitar. É um problema de Portugal, para fazer um registro. É um problema da Irlanda, é um problema de Itália, é um problema de Espanha, é um problema da Bélgica. Claro, é um problema que é transversal e é comum. Mesmo dos países, França. Mesmo dos países considerados numa situação económica e financeira mais estável, que claramente acabam por ser abrangidos também, não eles pela situação própria dos seus próprios países, mas onde começa a haver sinais. Holanda. Exatamente. Deixa-me só fazer aqui um registro também que me parece importante, que é enfim, uma manifestação de satisfação pela forma como este processo de eleições da Grécia aconteceu. Esta mudança radical em relação a uma orientação política de um partido, considerado um partido de esquerda radical, mas que efetivamente ganha as eleições num ambiente de paz interna no próprio país e, por outro lado, aqui numa demonstração clara de que há uma assunção de que a Grécia não pode continuar neste trajeto de austeridade em cima da austeridade sem capacidade de resposta. Atenção àquilo que poderão ser as lições que Portugal deve tirar em relação a esta situação. Sr. Deputado Altino Bessa, algo mudou? Ou algo está a mudar, digamos assim? Sim, boa noite a todos, cumprimentá-los, cumprimentar também os nossos telespectadores. Desde logo mudou o governo na Grécia, passando de um governo de direita e ganhando as eleições um governo de extrema-direita, de extrema-esquerda. E isso é uma mudança significativa quando esse governo, agora eleito e legitimamente eleito, no fundo consegue essa vitória muito à custa daquele que era o Partido Socialista na Grécia. E é um bocado estranho, independentemente de todas as outras considerações que possamos fazer sobre isto, é um bocado estranho a posição do Partido Socialista em relação a esta questão. Porque eu diria quase que o Partido Socialista está em pânico com a gestão de todo este processo. Nós começamos inicialmente Estamos mesmo em campanha. Por ouvir. Estamos mesmo em campanha. Nós começamos inicialmente Mas eu vou deixá-lo falar. António Costa a congratular-se com a vitória do Syriza. Não quer falar de Portugal. A dizer eu sou Syriza. Entretanto, ouvimos algumas afirmações na Assembleia da República de Vitalino Canas, de Vieira da Silva, dizendo que estavam solidários com o PASOK, o Partido Socialista, que teve menos de 4%, que era o partido irmão da mesma família, política, e ao mesmo tempo ouvimos também algumas afirmações, por exemplo, de Vital Moreira, dizendo que é uma vergonha a colagem que o Partido Socialista está a fazer à vitória do Syriza. Já agora acrescento que António Costa disse que o PS não será o PASOK. Exatamente. Ou seja, não irá... Uma coisa. Ou seja... Mas também não disse que é o Syriza. Espera aí. Mas também não disse que é uma coisa que o PS tem em conjunto com o PASOK. É uma coisa que o PS tem em conjunto com o PASOK. Foi ter levado, ambos os partidos socialistas levaram os dois países à beira da bancarrota. Não, era isso que eu queria. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. A Grécia tem alguma coisa a dizer ou não? Não tem nada a dizer o CDS sobre a Grécia. Quem chamou a Troika para a Grécia foi um partido socialista. Quem chamou a Troika para Portugal foi um partido socialista, ambos da mesma família, mas agora não têm nada a ver um com o outro. O PS
não é o PASOK, diz António Costa. Claro. Eu não sei se o PS, por exemplo, é o Podemos. Nós provavelmente ainda vamos ver também António Costa nas manifestações em Madrid a apoiar o Podemos e a dizer que também o PS não é o PSOE. Já esteve nas iniciativas do LIVRE. Não é? Provavelmente já esteve nas iniciativas do LIVRE, só que isto é uma mudança de tal forma na Europa e é uma mudança num determinado tipo de eleitorado, nomeadamente um eleitorado mais de esquerda e de extrema esquerda, que de alguma forma se veem desiludidos com aqueles que eram os partidos que os representaram ao longo de todos estes anos, sentindo essa vontade de mudança e extremando estas posições nestes partidos. Então vamos lá, e o Partido Socialista está com muito receio daquilo que possa acontecer. Já lá vou. Não vai gastar o tempo todo. Daquilo que possa acontecer aqui também é uma fragmentação. Isto também nós sabemos, não vamos discutir a situação grega, é este pormenor, mas tem que ser, já que você está a levar. Até porque, digamos que é curioso que, se é que se pode dizer isto, eu não sei se estou a dizer algum disparate, se consideramos o Siriza ou o Bloco de Esquerda, o que é um bocado... O Bloco de Esquerda, pelo menos, considera-se o Siriza de Portugal. E, pelos vistos, não é o único. O Partido Socialista agora também. E, digamos que se coligou com o CDS da Grécia. Não, coligou-se com um partido de extrema-direita, que é completamente diferente. Não. Antissemita. Não. Desculpe, não vamos confundir um partido de direita... Anti-europeísta. Não vamos confundir um partido de direita, como é o CDS, com um partido de extrema-direita que se coliga com um partido de extrema-esquerda. Porque a Aurora Dourada, que esse é um partido pró-nazi, e depois, e assim mais extrema-direita, poderíamos comparar este partido ao PP, que já foi. Poderíamos, este partido com quem se coligou. Não, também não podemos. O PP nunca foi anti-europeísta, nunca foi antissemita, por isso... Peço desculpa. Não. Antissemita não, mas anti-europeísta... Não foi anti-europeísta, nunca foi anti-europeísta. Não insulta a minha memória. Não insulto. O PP... O PP popular. Nunca foi... De Manuel Monteiro. Não, desculpe, foi eurocético em determinada altura, o PP de Manuel Monteiro, que é um bocadinho diferente de ser anti-europeísta. Avancemos. Se quiser falar então sobre esta questão da Grécia, dou-lhe um minuto. Rapidamente em relação à questão da Grécia. E vai ter a oportunidade de falar mais, claro. Aquilo que nós verificamos foi inicialmente um extremar de posições. Aquilo que nós entendemos é que a Europa deve tratar a questão da Grécia de uma forma diferente, eventualmente, daquilo que trata outros países. Porque, efetivamente, o problema da Grécia é um problema diferente de muitos dos outros países. É um problema que tem uma gravidade muito maior. Nós estamos a falar de um país que já vai no segundo resgate, eventualmente a caminho de um terceiro. Um país que pediu 300 mil milhões de euros, comparativamente com Portugal, que pediu 78 mil milhões de euros. Um país que tem uma dívida pública de mais de 170% do seu PIB. Repara, e por isso nós estamos a falar de cenários que são completamente distintos. Eu acho que os portugueses, perante o esforço que fizeram, perante estes 3 anos de grande sacrifício que aplicaram e que este governo aplicou um memorando de entendimento que foi negociado pelo Partido Socialista, que agora parece que não tem nada a ver com esse memorando de entendimento, sabendo os sacrifícios que esse memorando, obviamente, ao ser aplicado, trariam para a população. Mas, efetivamente, nós hoje estamos num patamar diferente daquele que estávamos em 2011 e estamos num patamar diferente daquele que está a Grécia. Repare, basta ver, por exemplo, a questão de juros. Nós estamos com juros a 10 anos a 2,5%. A Grécia está a 12,5%. Isso é incomensuravelmente diferente. A Grécia hoje não tem capacidade de financiamento. Nós estamos a ir aos mercados já há vários meses. Nós estamos a ir aos mercados para antecipar o pagamento da dívida. A Grécia não tem sequer um cenário perto de um cenário daquilo que dentro destas sempre a participarmos um bocado todos, não é? Porque senão pode. Você vai ter a oportunidade de fazer
Diga, faça lá então do contraditório. Não, faço já o contraditório relativamente a estas duas acusações que são feitas em relação ao Partido Socialista, dizendo que o Partido Socialista, enfim, não tem relativamente a esta questão da Grécia e à forma como estão a desenvolver estes acontecimentos, uma posição sobre o assunto seja uma posição clara. Primeiro, o Partido Socialista disse que não é o PASOK. E, efetivamente, o Partido Socialista não é o PASOK, como também não é o PSOE. O Partido Socialista é o Partido Socialista português, que tem a história que tem, que naturalmente tem uma afinidade e uma identidade da família política destes partidos, mas que naturalmente funciona no contexto, no espaço nacional e naturalmente também com aquilo que são os seus objetivos e os seus princípios. E, portanto, não é... Isso não significa... Eu relembro... Volto a dizer, isto não significa... Já foi. Mas foi até há pouco tempo, não é? Luís Ramos, isto não significa que, efetivamente, não haja aqui uma afinidade, uma identidade e uma solidariedade com os partidos socialistas da Europa por parte do Partido Socialista Europeu. Mas não é, claramente. E por outro lado, dizer também que o Partido Socialista... José Seguro a ir à França... Tem de facilitar a vida, a ir à França, apoiar a Hollande, quando via Sócrates a ir à Espanha apoiar... Eu compreendo alguma ansiedade da vossa parte, mas pelo menos deem-me um pouco mais de espaço, porque eu hoje, enfim, a esquerda está aqui menos representada e, portanto, se me interrompem sistematicamente. E dizer também... Você está a dar uma interpretação diferente. Não, só estava a dizer também que o Partido Socialista também não é o Siriza e o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, não disse que o PS era o Siriza. Disse e claramente dirá e continuará a dizer que há, não em relação aos princípios programáticos, a ideologia do Siriza não há uma identificação com o Partido Socialista, mas há uma identificação com algum do caminho e com a reação que o Siriza está a ter e que o governo grego está a ter em relação aos problemas graves que a Grécia tem e que em Portugal não tem a mesma dimensão, mas que tem efetivamente características em termos de problemas estruturais muito idênticas aos problemas portugueses. E, portanto, nós devemos estar numa expectativa positiva e prever que, efetivamente, a Europa encontre boas soluções para o problema grego, porque isso refletir-se-á efetivamente na situação portuguesa. Não se compreende como é que um Primeiro-Ministro como o Primeiro-Ministro de Portugal reage sem qualquer tipo de entusiasmo em relação àquilo que são os sinais claros que a Europa vai dando da necessidade de corrigir a trajetória em relação a esta austeridade ao nível de todo o espaço europeu e especificamente de ter um tratamento especial para a Grécia. Não se percebe. Não se percebe que o Primeiro-Ministro de Portugal, Passos Coelho, diga que as propostas do Siriza e as propostas do governo grego sejam um conto de crianças, quando há um drama social, um drama profundo, e isso é uma falta de solidariedade completa no espaço europeu. Não diga isso, não diga isso. Claramente. A Europa tem sido muito solidária e tem tratado a Grécia com muita parcimónia e com muita especificidade. Não é verdade. O Partido Socialista revê-se efetivamente naquilo que tem sido estas primeiras manifestações, foi por aí que começamos a conversa. As primeiras manifestações. Deixa eu acabar de falar. Do governo grego, da forma como se está a comportar e a agir nesta sua primeira reação na tentativa de encontrar soluções para os seus problemas. Ou seja, no espaço europeu. O Partido Socialista está em pânico para conseguir encontrar a sua orientação. Em pânico estão os senhores, porque têm receio que eventualmente dê certo e haja uma reação diferente da Europa e os sinais são completamente evidente. Prova de que o Partido Socialista está à espera desta alternativa e apoia esta alternativa. Prova de que o Partido Socialista está, sim, muito preocupado com o facto de, em Portugal, termos recuado há 10 anos atrás nos níveis de pobreza. Isso sim, estamos... Deviam... Não, desculpe, isso são os dados que foram... Deviam estar preocupados. Vocês deviam estar preocupados. Não quero ouvir isto. Quero ouvir o que eu acho. Essas sim são preocupações. De termos um Sistema Nacional, um Serviço Nacional de Saúde a evidenciar um conjunto de falências por toda a natureza. Termos um desemprego que temos, sobretudo, na população jovem. Temos a imigração para os estrangeiros. Eu acho que nesta matéria... Ou seja, não, mas só para dizer, essas são as grandes preocupações. E se nós encontrarmos na Europa resposta para estes problemas... O que ganha, de facto, Portugal... Mas tem a ver, o que eu lhe vou perguntar tem a ver. O que ganha, de facto, Portugal é estar a distanciar-se tanto da Grécia? Nós ouvimos o Primeiro-Ministro português dizer... É certo que ele também corrigiu o tiro e tem vindo a corrigir. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho começou por dizer que isto era um conto de crianças. Foi bastante criticado. Foi bastante criticado por ser uma reação do Primeiro-Ministro à eleição noutro país. Nós também não gostávamos, não é? Não, peço desculpa. Não foi o único que chamou ou designou. Houve gente que lhe chamou aventura, houve gente que lhe chamou utopia. Não, eu lá vou explicar. Filho da mãe ou filho da outra não é a mesma coisa. Por amor de Deus. Basta ler o que disse Vital Moreira. Deixa-me só acreditar nisto. Mas o Primeiro-Ministro português teve uma declaração de princípio dizendo que Portugal não alinhará a nenhuma
nenhuma ação de concertação de nenhuma conferência sobre o perdão da dívida. Exatamente. Claro. Foi muito uma posição clara, inequívoca. Eu acho que é importante ser claro. Foi o único país que disse isso. Foi o único que eu ouvi que disse, mas que eu ouvi também. Que eu vi. Mas o líder do SPD, que é o parceiro de coligação da senhora Merkel, o Partido Socialista Alemão, o Partido Socialista Alemão, veio dizer a mesma coisa por outras palavras. Não há perdão da dívida. O Dr. Jaime Gama, que é o ilustre socialista, disse que era eu não sei exatamente a palavra, mas que era impensável o perdão da dívida à Grécia. É um socialista. Ele foi Presidente da Assembleia da República. Não, peço desculpa. Nós estávamos a falar da solução que o Syriza propôs e com a qual foi eleito. Mas duas notas prévias. A primeira isso não foi com o qual foi eleito para inaceitável. É inaceitável. Deixe responder o deputado Luís Ramos. O Partido Socialista venha criticar este governo pelos resultados e pelas consequências do programa que deixou ao país. O Partido Socialista deixou o país em coma induzida, ligado à máquina da Troika, com uma prescrição para 3 anos. Foi o Partido Socialista que deixou o país neste estado. As consequências sociais e económicas que o país atravessou ao longo destes anos foram resultado disso. Não há dúvidas nenhumas. Quando o senhor vem dizer que nós fomos além da Troika, o relatório do FMI, desta semana, da semana passada, custa o que custar, vamos além da Troika. Se me quiser ouvir, eu explico. O relatório do FMI diz: o governo português fez 30% daquilo que estava combinado. Os senhores vieram a público dizer... Disse mais. Não, 36. Da reforma. Os senhores disseram agora, que nós fomos além da Troika. O FMI veio dizer: vocês nunca deviam ter aumentado o salário mínimo. Vocês nunca deviam ter feito um conjunto de reposições que estão a fazer, nomeadamente, os 20% para a função pública. E o Sr. Deputado veio dizer que nós fomos além da Troika. Era bom que se entendessem, quando criticam o Governo, alinhando com as críticas do FMI, era bom que se entendessem sobre o que é que isso significa. Mas sobre a questão da Grécia... E do afastamento que ganha Portugal em afastar-se tanto. Vamos pôr os pontos nos is e vamos dizer qual foi a proposta eleitoral do Syriza. A proposta eleitoral do Syriza foi... Esqueça a proposta eleitoral. Não, claro. O Primeiro-Ministro reagiu... Deixe-me pôr... Ou foi a proposta eleitoral do PSD? Não, espera. A proposta eleitoral do Syriza foi... Deixe responder. A proposta eleitoral do Syriza foi romper com a Troika, não aceitar a última tranche da Troika, manter-se no euro e manter-se na União Europeia, aumentar os salários mínimos e contratar em massa para a função pública, acabar com ou suspender todos os processos de privatização em curso que tinham sido acordados com a Troika. Propostas eleitorais. Está a falar de propostas eleitorais. Está a falar do Syriza. O que é que é isto, senão... Sabe como é que lhe chama o ex-camarada, ou camarada eurodeputado Vital Moreira? Ex-camarada, não. Camarada. Vital Moreira, sabe o que ele diz? O governo do Syriza prepara-se para cessar pagamentos internos e externos, encaminhando-se deliberadamente para a bancarrota e a saída do euro. Pois. Foi assim que ele escreveu sobre a proposta eleitoral do Syriza. Eu acho que quando o Primeiro-Ministro critica e diz... Não, o novo governo já fez. Não fez. Já aumentou o salário mínimo? Não aumentou. Aumentou já. Não aumentou. Já aumentou? 751 euros? Não aumentou. Ainda não aumentou. Já foi aprovado em Conselho de Ministros? Ou melhor, tomaria uma decisão nesse sentido. Não aumentou e, portanto, neste momento, o que Syriza disse nas eleições... Já repôs a luz grátis a 300 mil pessoas que tinham luz cortadas. Está à medida... Readmitiu alguns funcionários públicos. Que eu saiba... Suspendeu o processo de algumas privatizações. Dos portos. De algumas, eu disse de algumas privatizações, não foi de todas, foi de algumas. Pelo menos manifestou a intenção em fazê-lo, mas as propostas... Tem sido anunciado como tendo sido feito. Não. Felizmente, em relação, por exemplo, em relação não foi intenção, foi anunciado no primeiro Conselho de Ministros. Tem sido anunciado como uma decisão tomada, o aumento do salário mínimo. Não implementada, porque o que tem acontecido nos últimos dias, é que muitas das propostas e muitas das medidas e a forma como o Syriza... Eu peço desculpa, mas o senhor está a dizer uma coisa
Estas medidas não foram aprovadas pelo Conselho de Ministros grego. Relativamente à implementação do salário mínimo... Só no final do mês é que vão recebê-lo. Mas o Ministro das Finanças já disse com algum cuidado que iriam ser tomadas essas medidas... Mas eu ainda não percebi, desculpe lá, a sua preocupação por causa dessas propostas, quando agora há uma correção clara de ajustamento do discurso e da prática do Governo relativamente à situação. O problema é que do Governo grego, dispensar a ajuda da Troika, aumentar a despesa pública em mais de 12 mil milhões de euros, que era a fatura... Desenvolvimentos das últimas horas. Isso é um problema do Siriza. Bruxelas. Não é um problema do Siriza. Bruxelas. Não é um problema. O Sr. Juncker é citado... O Sr. Juncker é citado... fontes são citadas pela imprensa internacional, designadamente pelo El País e por um jornal alemão, que eu não vou dizer o nome, porque não consigo lê-lo, em que cita que a cena com o fim da Troika, Bruxelas admite essa hipótese, claro, e a Grécia parece que se está a comprometer com manter os seus compromissos. O ministro grego das Finanças disse em França que os alemães já pagaram muito nesta crise e que está na altura de chegar a um acordo para que seja possível pagar a dívida, e o que querem no fundo... Os alemães já pagaram muito? Os alemães que já pagaram muito nesta crise. Não é pagaram pouco, já pagaram muito nesta crise, e que os gregos querem pagar, mas querem pagar no fundo como os alemães pagaram. Ou seja, com uma taxa de juro muito mais baixa, indexada ao crescimento. Em 1953. A França promete um apoio incondicional e não admite a Grécia fora do euro. Londres apela a uma resolução rápida do problema grego, porque diz que isto pode afetar a economia mundial. E Barack Obama defende o abrandamento da austeridade sobre os países em dificuldade, falando concretamente no caso da Grécia, mas isto alarga-se aos outros, e que não se pode pôr tanta pressão, e claro, isto alarga-se também a Portugal. Claro. Fernando, a Grécia tem até julho deste ano... Eles querem fechar o acordo até maio. Tem que reembolsar mais de 20 mil milhões de euros, é quanto a Grécia tem que pagar. Tem juros, neste momento, a 10,5%, e a 19% nos prazos mais longos, e a questão que se coloca é, relativamente a esta situação, se não são os alemães que vão pagar, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? Como é que a Grécia vai conseguir o seu financiamento sem um acordo, sem um memorando de entendimento e, portanto, aquilo que aconteceu relativamente aos restantes países que estiveram sob ajuda, como é que vai ser financiado? Porque o problema da Grécia não é só um problema de pagar e reembolsar as dívidas que tem. Eu relembro que a Grécia já teve um tratamento de favor. Neste momento, a Grécia, embora tendo uma dívida muito mais elevada que Portugal, paga menos em juros, em termos relativos do seu PIB, que paga Portugal. Nós, em Portugal, pagamos mais, em termos percentuais, do que paga a Grécia neste momento. E a dívida grega já está em 40 anos, não é? E já estão os períodos de reembolso, a maturação já é muito mais uma pergunta. Qual é a solução que o PSD e o CDS advoga para o problema da Grécia? Qual é a solução que advoga? O problema que o PSD... CDS ou PSD? Não, o PSD e o CDS. Enfim, não sei se pensam da mesma maneira, penso que sim, não é? Estão em coligação e parece que vão continuar. E, portanto, provavelmente identificam-se esses aspectos. Eu devolvo-lhe a pergunta. Mas o PS, nós já estamos habituados a não ter posição sobre estas matérias e a averiguar qual é a posição. O PS está perfeitamente sintonizado, primeiro, com aquilo que é o drama do povo grego e com a necessidade de encontrar soluções no espaço europeu. Sintonizados. Mas ninguém está sintonizado com o drama do povo português. Não, óbvio, exatamente porque temos situações, dizia há pouco, de problemas estruturais no nosso país que são muito idênticos. Nós, felizmente, não somos a Grécia, não estamos no mesmo registro da dimensão dos problemas, mas nós temos uma fragilidade. Se tivéssemos implementado as propostas do Partido Socialista, éramos a Grécia hoje, com certeza. Mas implementamos as propostas do PSD, implementamos as propostas do PSD, e temos a realidade que temos naquilo que é, nomeadamente no nível de pobreza do nosso país, na situação dos serviços públicos, e, portanto, mas há muitos portugueses que podiam ser gregos hoje. Podiam. Que podiam ser gregos. Pois, sim, é evidente. E que são gregos e que se vêem gregos. Mas é evidente, aliás, há pouco nós recuamos a níveis de pobreza de há 10 anos atrás. Nós temos cerca de 20% da população que vive abaixo do limiar de pobreza, com 411 euros de média de rendimento. Sr. Deputado, isso de 20% é um número. Não, sim. Não ter o comer, ter a luz cortada, a água cortada.
temos mais de 2 milhões, temos mais de 2 milhões de pessoas em situações. Não, mas isso é um número bonito, é uma estatística, percebe? Não, está bem, mas esta é a verdade. E provavelmente esta estatística pega por defeito. Mas temos esta realidade. Não peca, Sr. Deputado, porque os dados que está a citar são de 2013. Tem aumentado. E a situação tem melhorado. De 2013 para cá melhorou com certeza. Aliás, os dados económicos... Melhorou com certeza, é um palpite, não é? Claro que é um palpite, A situação em 2014 dados concretos são 2013, foi ontem. Não foi. Infelizmente parece que a situação piorou, mas poderá ter tendência a inverter o ciclo. A nossa dívida parece que os dados de 2014 melhoraram tendência para começar a inverter o ciclo, mas não está a inverter ainda. Mas o senhor estava a concluir relativamente a esta questão do pagamento da dívida. Há um problema de financiamento. Tem que pagar. Mas não é só um problema de pagar, Fernando. O problema é que não é só um problema de pagar. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa e pôr-lhe isto, porque eu tenho este privilégio de poder falar com os senhores e pôr-lhes as perguntas que as pessoas que nos estão a ver gostariam de vos colocar. Que os senhores são os representantes do povo. Claro. Os senhores são os eleitos. Claro que sim. Vocês acham que vale a pena espremer as pedras? Ou vocês acham que sai sangue? Se não houver dinheiro... Esta imagem do... Eu não... se não tem dinheiro, como é que se quer? É uma pergunta de retórica relativamente a um problema real, um problema concreto, que é o problema da situação de emergência que uma parte da sociedade grega está a viver neste momento. Não tenhamos dúvidas. Se vamos por aí, estamos todos de acordo que é preciso encontrar soluções para resolver este problema. Agora, a outra questão é dizer, vamos encontrar aqui uma solução mágica que de um momento para o outro... Não, é mágica. É mágica porque as pessoas lá em casa também percebem que o dinheiro tem que vir de algum lado. Sim. O dinheiro tem que vir de algum lado. Se há um financiamento que foi feito ao Estado grego por empresas, por países, Portugal tem lá dinheiro, todo este dinheiro tem uma origem. Tem uma origem. E há um problema, a falta de cumprimento das obrigações. E há um problema que é o problema do financiamento da dívida e do reembolso da dívida que o Estado grego tem. Mas todos nós sabemos que a razão por que nós fomos pedir ajuda e durante 3 anos vivemos com um apoio externo, com o compromisso de repor as contas públicas em ordem, de fazer os ajustamentos e as reformas estruturais que eram necessárias, porque a única razão era podermos voltar a financiar em condições aceitáveis. Foi esse esforço que nós fizemos. E eu pergunto, basta perdoar a dívida à Grécia, resolver os problemas de emergência social para garantir que a Grécia vai ter desenvolvimento... Não, estamos a discutir. É que o problema da Grécia não é o problema da Grécia, é o problema de Portugal. O problema da Grécia não é. Estou inteiramente em desacordo. A Grécia não é Portugal. A Grécia não é Portugal e o problema não é. Mas todos os países que tenham mais de 60% de dívida pública... O Dr. António Costa ainda disse a semana passada que a dívida portuguesa é sustentável. Não foi o PSD. 130%. Foi o Dr. António Costa que o disse. Foi o Dr. António Costa que o disse. Nós já o dizemos há muito tempo. Eu sei. Mas ouça, depois já 170, 200, 300 é absolutamente indiferente, é impagável, não é? Não, mas o problema... Não é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. A diferença é substancial. Não é exatamente. É substancial. Para quem não tem dinheiro, o Sr. Deputado Altino Bessa, o Sr. pedir... Repare uma coisa. Para quem tem 100 mil, o Sr. pedir-lhe 1 milhão ou 50 milhões vai dar o mesmo. Só tem 100 convém mil. Também não esquecer que a Grécia já teve um perdão de dívida. Claro, já. Convém também não esquecer que a Grécia também teve Eu insisto em voltarmos a Portugal, porque nós temos também um problema e porque é que nós nos distanciamos tanto da Grécia quando nós temos este problema e todos nós sabemos que a este ritmo ou há uma solução europeia ou nós sabemos, aliás nós já falamos disto neste programa, nós a pagarmos 6 mil milhões, a abatermos o que é impossível, 6 mil milhões de dívida por ano, nós demoramos 20 anos para chegar aos 60% de dívida, o que nós não vamos conseguir pagar 6 mil milhões de abatimento de dívida, fora os juros, não é? Fora os juros, para chegarmos a 60%. Portanto, ou há uma solução ou nós não... Mas repare, a Grécia tem um custo de juros no seu PIB inferior a Portugal. Claro. Repara, até desse ponto de vista, o esforço é menor, se quisermos indexar a esse valor. Graças à Europa. Repara uma coisa, mas quando nós falamos, por exemplo, em medidas como aquelas que foram tomadas no primeiro Conselho de Ministros do governo grego,
o aumento do salário mínimo para 751 euros. É voltar ao que era. Repara uma coisa, mas a pergunta é esta: quem é que vai suportar esse salário mínimo? São as empresas. A pergunta é esta: as empresas gregas, para se manterem minimamente competitivas, são capazes de pagar esse salário mínimo? Não sei, também. São capazes de exportar? São capazes de produzir? Ou vão ainda pedir aos contribuintes alemães e aos contribuintes portugueses para pagar essa são. Repara uma coisa, a Grécia tem 25% de desemprego. Quando nós aumentamos o salário mínimo, porque o salário mínimo não é o Estado que o paga. O salário mínimo são as empresas que pagam. Repara uma coisa, mas maioritariamente com o salário mínimo são as empresas. Na Grécia, a pergunta é esta: será que o aumento do salário mínimo não vai provocar mais desemprego? Será que aquelas empresas que o esforço que têm de fazer esse aumento do salário mínimo, se têm capacidade para continuar a produzir, se têm capacidade para continuar a manter os seus postos de trabalho, se têm capacidade para poderem exportar? O produtivo empresarial grego tenha reagido a esse anúncio da medida do governo. Eu não tenho conhecimento. Está muito preocupado com isto. Eu não tenho conhecimento. Não, vamos ver. Sim, mas vamos ver o que é que isso leva. O próprio tecido empresarial grego, aparentemente, tomou posições de grande hostilidade. Nós, para já, as notícias demoram a chegar, porque neste momento estão centradas no Primeiro-Ministro e no Ministro das Finanças, que andam a fazer um périplo pela Europa. Por isso, neste momento, nós não sabemos exatamente como é que as entidades internas do próprio país estão a reagir. Ninguém sabe como é que vão reagir. E isto é tudo muito novo para nós. Agora, o que nós sabemos é que também, e até por governantes gregos, atuais governantes, disseram: nós no início fizemos um bocado de bluff. Foi um termo utilizado pelos próprios. Inicialmente o Ministro das Finanças disse: nós não negociamos com o FMI. Entretanto, veio o Primeiro-Ministro dizer que negociavam com o FMI. Para a saída do FMI. Mas a saída do FMI, desse ponto de vista, se a Grécia cumprir agora, o segundo resgate termina agora, salvo erro, no final do mês de fevereiro. Ou seja, desse ponto de vista, pode-se arranjar um mecanismo dentro do BCE e dentro da União Europeia que possa exatamente fazer esse programa cautelar, e ser apenas um problema. Agora, inicialmente e nesta fase, não podem dizer, tanto é que os próprios governantes europeus, podem, mas já recuaram. E o próprio Primeiro-Ministro já recuou. Como um sinal de disponibilidade para encontrar... Já desmentiu o Ministro das Finanças. Não consegui perceber. No panorama... Eu gostava de perceber. Acredito que isto é uma pergunta genuína, sem qualquer tipo de maldade. Que o Sr. Deputado Jorge Fonte terá os interesses políticos enquanto representante do PS. Porque esta resistência do CDS e do PSD... Quem está aflito são os seus coisas, com a hipótese daquilo ter uma solução que seja uma solução razoável. Não. Põe em causa toda a teoria e toda a retórica que os senhores têm. Mas qual é essa solução? É que eu ainda não vi solução nenhuma. Eu não vi solução. Quando disser quem vai pagar, mas quem paga? Quem paga? São os portugueses? São os alemães? Porque o dinheiro tem que vir de algum lado. É evidente. Mas de onde é que ele vem? Desde logo, se houvesse um perdão de dívida, Portugal perdia 500 milhões de euros na dívida grega. Mas não chega. Eles têm que pagar os novos funcionários públicos, têm que pagar a despesa que vão aumentar. Alguém tem que emprestar. Não só o dinheiro. A Grécia, o governo grego, tanto quanto se sabe, tem dinheiro nos cofres para algumas semanas. Se não houver essa... De onde é que veio? Quem vai emprestar o dinheiro em condições? Se não houver essa possibilidade, no quadro das instituições europeias, encontrar, enfim, uma forma, honrando compromissos, não deixando de cumprir aquilo que são as obrigações da Grécia. Mas para a iminência do desastre social e económico que a Grécia está evidente. Se não se encontrarem soluções no panorama das instâncias europeias, qual é a solução que existe para o problema da Grécia? É a bancarrota? É a saída da Grécia do euro? É o abandono do projeto europeu por parte da Grécia? Isso satisfaz o PSD? Não, mas repara uma coisa, mas há uma coisa... Altino Bessa, deixa-me só dizer uma coisa. Porquê que não se percebe? Onde é que está essa preocupação e até, se quisermos, essa ansiedade
capacidade da vossa parte em relação à possibilidade de haver uma evolução, primeiro, de maleabilização do discurso do Syriza e dos seus representantes no espaço europeu. Uma aproximação e uma disponibilização para encontrar soluções para o seu problema e, porventura, as instâncias europeias responderem positivamente ao problema da Grécia, dando-lhe uma nova oportunidade, enfim, da forma que se entenda ser razoável. Qual é o vosso problema? Aquilo que eu comecei por dizer, se isso acontecer, o drama é grande para vocês. Ponho em causa aquilo que tem sido o percurso que tem feito e sobre não, de maneira nenhuma. Jorge Fão, aquilo que eu comecei por dizer foi exatamente que se devem encontrar soluções dentro da União Europeia, soluções sérias, razoáveis, para tratar um problema que é um problema chamado Grécia, que efetivamente é um problema diferente e que tem uma dimensão diferente do resto dos países da União Europeia. Uma dimensão diferente. Tem uma dimensão mas diferente. Não deixa de ser problemas idênticos. Repara uma coisa, por exemplo, o mecanismo do BCE de injetar e comprar dívida pública a partir do mês de maio, salvo erro, de 60 mil milhões de euros por mês. Por mês. Para países cumpridores. Repara uma coisa, nós vamos ter ao nosso alcance esse mecanismo. Sim, não é claro. Já não é exatamente a situação do rating. Já não é. Repara uma coisa, mas isso é muito importante. É no mercado secundário, mas isso liberta quem tem dívida, nomeadamente os bancos, para poderem libertar crédito. Isso é fazer o que a Reserva Federal Americana fez. Mas isso é importante. Toda a gente reconhece que isso é importante. Mas ouça uma coisa. Repare, isso contraria o discurso do Pedro Passos Coelho, não é? Que efetivamente acha que não Vocês estão a confundir o objetivo da intervenção. Deixa-me colocar esta questão. Também não façam... Quer dizer, as pessoas também têm memória. Ao Sr. Deputado Luís Ramos. O Primeiro-Ministro sempre foi contra esta solução. O Primeiro-Ministro não foi... Não, esta solução foi posta... Esta é a solução da Reserva Federal Americana. A Reserva Federal Americana, eu insisto, injetou dinheiro na economia precisamente com este mecanismo. Esta solução aparece agora unicamente para combater a deflação e os efeitos que a deflação tem sobre a economia. Com certeza que foi o que fez a Reserva Federal Americana. O que vai ser comprado... Já em novembro fez aquilo que fez. Deixe responder. O Sr. Juncker não fez aquilo que fez porque vocês estão a criticar, estão fartos de criticar o plano Juncker, porque dizem que não tem condições para avançar. Portanto, não fez absolutamente nada. Mas ouça, ao longo destes anos, a Reserva Federal Americana, o que fez foi isto. Foi injetar dinheiro da economia precisamente através dos bancos, colocando à disposição. E o Portugal sempre foi contra. É curioso, nós vemos as notícias que nós ouvimos falar, que os representantes quer o Primeiro-Ministro, quer o Governo, quer o Ministro das Finanças grego, vão a quase todos os países da Europa. Não sou falar de Portugal. Vêm a Espanha... vão à Alemanha, vão à Finlândia, repare, a única vez, vão a todo lado, não vêm a Portugal. Portanto, nós somos somos os únicos puros da Europa. Sabe que eles já falaram de Portugal. O ministro grego, o atual ministro grego, quando era candidato, dizia qualquer coisa do género, que iam renegociar o memorando, que se entretanto houvesse tumulto nos mercados e os rendimentos da dívida Portugal, Espanha e Itália aumentassem, tanto melhor. Portanto, a posição que o atual Ministro das Finanças, ainda antes na campanha eleitoral, já anunciava um cenário de negociação da dívida, do memorando, e dizia ele que se houver tumulto nos mercados e as taxas de juro de países como Portugal, a Espanha e a Itália aumentarem, tanto melhor, porque isso iria provocar o caos nos próprios mercados financeiros. Iria obrigar a negociar. Claro. Portanto, o senhor Ministro das Finanças não estava preocupado. Este senhor foi aliás, este Ministro toda a gente sabe, ou pelo menos quem está mais atento, quem não sabe, este Ministro das Finanças grego foi um dos subscritores, ou um dos economistas estrangeiros que apoiou o manifesto da renegociação da dívida. O manifesto dos portugueses dos 70, que depois eram 74, que
solicitaram aquele manifesto da renegociação da dívida, onde está Manuela Ferreira Leite, cita-se sempre Manuela Ferreira Leite, Francisco Louçã, Bagão Félix, portanto... Quando vejo essa amplitude de sensibilidades, eu fico sempre muito comovido e muito... não fico preocupado, porque nós em Portugal já estamos habituados. Não, repare, a doutora Manuela Ferreira Leite, quando foi... Mas não é só Manuela Ferreira Leite, estão lá mais de 73. Claro que sim, há pessoas que acham que a dívida devia ser renegociada. O entendimento que nós temos é que a melhor forma de renegociar a dívida... Não. A melhor forma de renegociar a dívida, eu podia citar um conjunto de outras ilustres personalidades da nossa praça, a começar pelo Dr. Silva Peneda, que dizendo que as dívidas, a renegociação das dívidas não se anuncia, vai-se fazendo. Sim. E é o que este Governo tem feito, aumentando as maturidades, baixando as taxas de juros. Claro que sim, mas nestas condições, não é nas condições... Não, o Governo e tem o feito. Aliás, sempre o disse. Mas em quais condições? Tanto é... Que diz, não é quais são as taxas? Quais são as... Olha, quero uma prova. A dívida... Não anda. Eu acho que às vezes é melhor estar mais atento. As maturidades, por exemplo, foram aumentaram, ainda agora, com a dívida do FMI, o Governo vai renegociar a dívida. Ou seja, isto é um processo que está efetivamente em ajustamento e em evolução. Mas não há. Aliás, não vai sendo... Nós temos os dados que temos. A Europa, como sabe, provavelmente bem melhor que eu, tem indicadores de crescimento extremamente baixos. Sim. A preocupação é evidente das instâncias europeias em relação a isto, com uma perspectiva de crescimento de 0,8% no próximo ano. Tem, como sabe, indicadores de deflação muito aproximados. Tem uma taxa de inflação que está caindo e que, efetivamente, cada vez mais assusta os próprios mercados e assusta as instâncias europeias. Daí esta reação que tem acontecido progressivamente, como dizia há pouco, com o plano Juncker, com o quantitative easing agora anunciado, com a maleabilização do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou seja, há aqui todos os indicadores de que, efetivamente, a própria Europa e as instâncias europeias reconhecem a necessidade de fazermos ajustamentos. Claro que sim. Ou seja, já não somos só nós, não são os gregos a pedir, são os italianos, são os irlandeses, são os espanhóis. Ou seja, prosseguindo neste caminho, claramente nós não somos a própria Europa. Os franceses calaram, há uma grande... Sabe qual é a diferença? É que a diferença que o Partido Socialista defende e praticou no passado é investimento público e crescimento à custa do endividamento das empresas e dos Estados. Foi isso que nos levou em 2011. E o que nós dizemos é que este crescimento tem que ser duradouro e só pode ser duradouro se assentar no aumento da produção e na criação de riqueza. Sim, e essa é uma diferença enorme. Mas tem de acontecer. Não pode ser anunciado durante todo este tempo e não se passar à prática. E, efetivamente, mas isso é uma alteração significativa. Completamente. Não, na posição que o Partido Socialista sempre teve, que era o investimento público é que resolvia o problema do crescimento do país. Isso é uma alteração significativa. Aliás, nós temos de o fazer alavancando os novos fundos comunitários, temos de o fazer exatamente, ou melhor, com as verbas dos fundos comunitários. Claro, mas aí estamos inteiramente de acordo também para o investimento público. Claro que sim. Um investimento público mais racional, naturalmente reprodutivo, mais ponderado, mais pensado. É preciso corrigir trajetórias, estamos plenamente de acordo. O Partido Socialista reconhece erros no passado em relação a algumas apostas políticas, mas também tem, efetivamente, um conjunto de situações onde se revê claramente naquilo que foi um percurso correto. Um percurso de combate ao empobrecimento e à exclusão social, um percurso de valorização dos recursos humanos portugueses com a criação de uma coisa, quando se fala em índices de pobreza, estão semelhantes aos índices de pobreza de 2008? Não, de 2003, desculpa. Não, 2008. Não, há 10 anos atrás, 2003. Nós estamos com cerca de 19... Em 2008, salvo erro, eram 18%. E 0,5% e atualmente são 18,7%. Aliás, se leu os dados do Instituto Nacional de Estatística publicados recentemente, são claramente isso. Nós temos cerca de 19,7% da população em 2013, tínhamos, que estava abaixo do limiar de pobreza. Abaixo do limiar de pobreza. Não, 18,7% tinha em 2010. Tem 18,7%. Desculpe, tem 19,5%. Agora é simples. Aliás, eu tenho aqui escritos os dados, porque ainda há bocado estive a rever para não vir aqui dizer asneiras. Exatamente isso. Em 2010 tinha 18,7%, em 2013 tinha 19,7%, cerca de 1 ponto percentual mais, o que significa que mais de 2 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar de pobreza. Sobretudo, esta percentagem eleva significativamente para crianças e jovens com menos de 17 anos, em que cerca de 25% destes cidadãos portugueses estão numa situação de pobreza e de privação de recursos materiais. E, portanto, esta situação tem claramente de ter uma resposta e tem de ter uma reação.
oposição. E o Partido Socialista não pode ter outra posição. Em 2008 era 18,5%. Está bem. Repara, em 2008 era no auge do grande investimento, no auge da não crise que o Partido Socialista quis vender ao país, quando aumentou os salários dos funcionários públicos por causa das eleições de 2009, quando lançou 9 PPPs, 9 subconcessões em 2008 por causa das eleições de 2009, estávamos no auge da expansão portuguesa e nós tínhamos 18,5% de pobreza. Está a minimizar. Eu peço-lhe desculpa. Por acaso não tenho usado 2008, não posso contrapor com 18,5% está a minimizar 1% para cima, 1% para baixo. Está a falar de 100 mil pessoas. Não estou a minimizar. O que todos sabíamos... 100 mil pessoas. Repare uma coisa, Fernando Tavares, o que todos sabíamos, quem ler o memorando de entendimento percebe que aquele memorando tem consequência na vida das pessoas. Eu não estou contra si, mas... Tem consequência na vida das pessoas. Nós ouvimos falar de uma maneira. Você sabe perfeitamente, até porque nós falamos lá fora. Eu não tenho nada, eu não alinho esse discurso. Mas nós minimizamos 100 mil pessoas como se fossem... Como se fosse uma pessoa. Não minimizamos. O senhor acaba de minimizar. Não, repare, é 1%. Não é 1%, são 100 mil pessoas. Houve N políticas sociais de proteção. Houve N políticas sociais de proteção aos mais desfavorecidos. Mas quando? Agora? É delas. O meu relatório. Olha, quer ainda agora taxas sociais, por exemplo, na eletricidade, que vão passar de 60 mil famílias para 500 mil famílias. Estamos a falar quase de mais de 1,5 milhão de pessoas. A incidência da atribuição de 600 mil, do rendimento social de 600 mil famílias. Do complemento solidário para idosos, reduziram o tempo do desemprego. Os senhores reduziram os apoios sociais na sua totalidade, a grande maioria das pessoas. As pensões sociais, e laborais que os senhores que eram pensões de 200 euros que as pessoas congelaram no memorando de entendimento. Vocês congelaram o salário mínimo nacional no memorando. Eu também não estava lá. Eu tenho que voltar a colocar-lhes esta questão, e porque a resistência vem do lado do Governo. O senhor acha que Portugal não tem nenhuma vantagem em ser o único país europeu até agora dos que está nestas situações mais complicadas, em dizer nós não nos associaremos a nenhum plano de renegociação? Eu acho que Portugal não tem nenhuma vantagem em reestruturar a dívida, estar associado que era aquilo que o Partido Socialista defendia. Não tem nenhuma vantagem em reestruturar a dívida e impedir um segundo resgate, que foi sempre aquilo que o Partido Socialista disse que ia acontecer e que não aconteceu. Tenha paciência. Não sou favorável a que Portugal faça uma reestruturação da dívida. Depois dos sacrifícios que nós fizemos, não devemos agora fazer uma reestruturação da dívida. Não deve conversar com ninguém. Não, nós devemos aproveitar os mecanismos, tal e qual como os mecanismos que há bocado falamos da injeção de 60 mil milhões de euros. Devemos aproveitá-los. Na altura, o Sr. Mário... É um mecanismo que a União Europeia vai pôr. Vai pôr porque nós vamos ter déficit abaixo de 3%. Nós conseguimos atingir os objetivos para estar nessa posição. Na altura, o Primeiro-Ministro, que era uma moda que havia na Europa, o Ministro Mário Monti, que não foi eleito, foi nomeado, não foi eleito diretamente em eleições, e que era apontado como um exemplo, promoveu, digamos que uma cimeira dos países em dificuldades, e Portugal também não esteve presente, até havia uma cadeira vazia. O senhor também continua a achar que não há nenhuma vantagem em Portugal discutir com estes parceiros que estão em maiores dificuldades? Eu ainda não percebi que discussão é essa. Porque se é para renegociar a dívida, se é um plano de renegociação da dívida, o Primeiro-Ministro já o disse de forma clara, nós somos contra. Somos contra, o Governo, o PSD é contra a renegociação da dívida. Eu sou contra a renegociação da dívida. Muito obrigado. Mas deixe-me dizer claro, porquê. Não posso. Não tenho mais tempo. Eu peço desculpa. Não. Tivemos aqui 53 minutos, o senhor não pode dizer que não ia dizer, ia mesmo só dizer exatamente isto que acho que era para concluir, é que eu acho que efetivamente a Grécia está nas mãos da Europa, mas a Europa deve ter a Grécia nas suas mãos. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui, não faltará tempo. Este assunto vai voltar certamente a ser discutido e continuará a ser acompanhado com grande atenção por todos os portugueses, porque quer queiramos, quer não, isto vai afetar as nossas vidas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.